No episódio de hoje você vai aprender uma expressão para quando a gente está muito triste. Geralmente por causa de alguma decepção amorosa, a gente fica muito triste e decepcionado, chorando. E como a gente pode definir esse estado emocional, essa situação? Existe uma expressão informal, brasileira, bem engraçada, que você vai aprender nesse episódio. Então, quer você já tenha sofrido alguma decepção amorosa, quer não, vem com a gente em mais um episódio de Don't Panic, Kids Speak in Portuguese. This podcast is especially designed to help you improve your Portuguese skills through natural conversations about music, culture, Brazilian expressions and habits, stories, travel, and much more. So, fasten your seatbelts and have fun. This podcast is especially designed to help you improve your Portuguese skills through natural conversations about music, culture, Brazilian expressions and habits, stories, travel, and much more. So, fasten your seatbelts and have fun. Unlock exclusive content, including behind the scenes, exclusive episodes, and episodes transcriptions. So, especially if you want to supercharge your Portuguese skills. Join our Patreon crew and become part of our awesome community. Look for the Patreon link, don't miss out, and dive right in. Antes de falar da expressão, Érica, conta pra nós, você já ficou assim alguma vez na sua juventude? Triste, decepcionada, por causa de algum amor não correspondido, ou alguma outra situação amorosa? Eu não, nós já ficamos. Ah, é? Nós? Nós. Você ficou? Você também. Ah, então conta pra mim por que você ficou, que eu não lembro dessa história. Mas é um bobo, não? Quando a gente começou a namorar, entre aspas. O que começou a namorar, entre aspas? Como que a gente namora, entre aspas? É porque a gente ainda tava se conhecendo como namorados. A gente ainda não estava namorando oficialmente. Mas aí a gente... A gente tem até uma expressão pra isso. Chama rolo. A gente tava num rolo, né? Não era bem um namoro, era um rolo. Isso. Então, quando a gente tava no rolo, a gente chegou uma época, a gente parou de se falar. A gente decidiu parar de se falar por um tempo. Por algumas razões, que não vem ao caso. Aí, a gente ficou muito triste. Eu de um lado e o Hugo do outro. Eu fiquei triste. O Hugo ficou na depressão total, não comia. Não, ao contrário. Eu não fiquei triste. Eu fiquei com alguns sintomas de ansiedade, de um assunto mal resolvido. Mas nós estávamos bem, nós éramos amigos, mas não estávamos nos falando tanto quanto antes. Então me deu uma certa ansiedade. Mas não fiquei triste, não. Agora eu fiquei sabendo, já que você falou, agora você está admitindo pela primeira vez em rede internacional, aqui, através desse podcast, que você estava triste, então. Como foi isso? Sim, mas você também estava. Não vem que não tem, não vem dizer que era ansiedade, porque não era. Porque... Mas vamos falar sobre você. Sobre mim nós podemos falar depois. Fale-me mais sobre você, porque para mim isso é uma novidade. Palhaço. Admita aí em rede internacional. Como foi quando você ficou assim? Eu fiquei triste. De vez em quando eu chorava. Por não poder falar comigo, é isso? É isso? Era. E não me via com tanta frequência quanto você gostaria? Exatamente. Mas é um bobo, não? Então vocês estão vendo aí. Vocês deviam ver a cara que o Hugo fica fazendo aqui enquanto ele fala isso. É pena que esse episódio não é em vídeo, né? Quem sabe a gente grava a próxima edição em vídeo. Mas enfim, esse momento, essa situação foi aí não é bem uma decepção amorosa, mas estava num momento de conflitos emocionais, então você estava assim triste, chorando. Olha só, que bom que vai ficar gravado isso aqui, porque muitas vezes ela não admitia, hoje ela admitiu em rede internacional que se sentiu assim e ficou assim enquanto não falava comigo. E mais algumas pessoas sentem esse tipo de emoção, né?
que eu vou explicar a expressão em breve, também quando não são correspondidas, né? Então, às vezes você gosta de alguém e aquela pessoa não gosta de você. E não era o caso aqui, não era o nosso caso nesse momento. Mas isso, você já ficou assim por esse motivo? Não. Não que eu me lembre, acho que não. Mas eu tenho certeza que ela deixou outros assim. Porque as mulheres são terríveis, é sempre Ei, assim. que isso? Ah, Que absurdo. Não fiz nada não, gente. Eu sou bem inocente. não por querer, né? Mas eu sei que isso acontece muitas vezes. Uma das partes, né? Sempre, ou sempre não, né? Mas em relacionamentos, muitas vezes, uma das partes entende mal o recado, a mensagem e fica sofrendo ali sozinho o que a gente chama, pelo menos em português, não sei se essa expressão é universal, o amor platônico. Esse amor platônico é o amor não correspondido, ou a paixonite também, que é quando não é bem o amor, é uma paixão, mas é aquela paixão curta, rápida que os jovens têm e que na verdade não é sustentada por uma base sólida de qualidades e interesses reais. Então, nessas fases que os jovens têm de paixonite, é muito comum que uma das partes do relacionamento se sinta, Na fossa. e é essa a expressão, na fossa, quando você sofre uma decepção amorosa, ou você não é correspondido, ou por algum motivo você fica triste, decepcionado, emocionalmente abalado por questões românticas de relacionamento, você pode dizer que você está na fossa, ou que você ficou na fossa. E normalmente quando isso acontece, é engraçado, aqui no Brasil eu acho que é assim. Normalmente quando alguém fica na fossa, a pessoa se entrega e vai escutar o quê? Sertanejo. Não necessariamente sertanejo, mas eu ia chegar nesse ponto, que existe todo um repertório de músicas feitas para quem tá na fossa. Inclusive as músicas sertanejas, muitas delas, essa fossa até envolvem temas de traição, que recentemente eu descobri que também só o brasileiro, não talvez só o brasileiro em todo mundo, mas enfim, a maneira como o brasileiro lida com traição, fazendo piada e música sobre isso, é bem diferente de outras culturas, né? Em outras culturas, ser traído não é um assunto que você vá fazer piada ou vá escrever uma música sobre isso, e enfim. Então não temos uma expressão, né? Em outros países, em outras línguas, não se tem uma expressão necessariamente para a pessoa que é traída, uma expressão pejorativa, informal, para se fazer piada com isso, né? Desse ângulo, dessa perspectiva, ou engraçada, ou extremamente na fossa mesmo, ou seja, extremamente depressiva, de certa maneira, jogando a toalha, desistindo de tudo, e melodramática seria a melhor expressão, né? Existem muitas músicas que tratam desse tema de maneira extremamente melodramática. Também tem um outro nome para esse estilo de música, inclusive, que é o sertanejo sofrência. Sofrência é uma palavra nova, nem sei se existe no dicionário ou se é apenas no informal, mas para descrever esse tipo de música onde a pessoa está sofrendo e está ali colocando para fora os seus sentimentos, meio que curtindo o sofrimento. E pelo fato de que muita gente se identifica com esse tipo de música é que faz tanto sucesso, e não é exclusividade do sertanejo, porque o samba e pagode também existem bandas que produzem muitas músicas especificamente sobre esse tema da sofrência, da traição ou da desilusão amorosa, decepção amorosa. Agora, Érica, fala pra nós o que é fossa. Quando a gente diz assim, eu tô na fossa, por que será que é? O que isso tem a ver? Qual que é a imagem que vem da fossa pra você? Não quero falar isso não. Explica. Ai, meu Deus. Ai, gente. Hoje em dia não é mais tão comum como antigamente, mas existem lugares que ainda usa-se a fossa. Aqui em casa, por exemplo, nós temos fossa.
Aliás, não é tão comum em grandes cidades como São Paulo e Rio de Janeiro, porque eu acho que aqui no Rio Grande do Sul, a maioria dos lugares usa fossa ainda. Mas fossa é onde é armazenado tudo que vai pelo vaso sanitário. Então, tudo que você faz ali no vaso sanitário vai parar na fossa. Ou um grande buraco na terra, onde vai parar todas essas nojeiras. Por isso a expressão estar na fossa, né? Você tá... Na bosta. É como se fosse isso, né? Bosta também é uma outra palavra usada. É uma palavra bem informal, é um pouco chula. Chula, cada palavra que eu falo eu tenho que explicar a próxima, né? Palavra chula é uma palavra não muito bonita, né? Digamos assim, mas não chega a ser um palavrão, ou seja, não é um palavrão, mas é uma palavra não tão bonita para ser usada num contexto formal, mas bosta é o que você faz no vaso número 2 também, cocô, é exatamente isso aí. E na fossa, quando você tá na fossa, na verdade é uma outra maneira um pouquinho mais forte de dizer no fundo do poço, porque a fossa é como se fosse um poço, só que um poço tem água, né? E na fossa tem bosta. Então quando você tá no fundo do poço, digamos que você tá mal, mas não tá fedendo pelo menos, né? Agora, quando você tá na fossa, é porque você tá, né, no fundo do poço e ainda tem bosta onde você tá, no fundo do poço. Então é uma expressão, eu acho que é por isso que se usa essa expressão para essas desilusões amorosas, onde você se sente muito mal, você se sente na fossa. E quem está na fossa, escuta músicas de fossa, que são essas músicas sofrência. Sertanejo, pagode, seja lá o que for, músicas que falam desse assunto. Ai meu Deus, ela me largou, ou ele me largou e meu mundo acabou, e assim por diante. Então, músicas que giram em torno desse tema. Essa é a expressão, eu espero que você não fique na fossa, você que está ouvindo, que você não tenha que passar por essa fase, mas se você tiver que passar, as recomendações, geralmente o jeito que o brasileiro brinca com esse assunto é: curte a fossa. Ou seja, vive intensamente ali essa fase, sofre, escuta músicas como Marília Mendonça e outras músicas desse estilo que falam sobre esses sentimentos e depois supera. Depois que você vive intensamente essa fase, você consegue superar e partir para a próxima. Para o próximo relacionamento, né? Espero que não para a próxima fossa. Esse foi mais um episódio de Don't Panic. Keep Speaking Portuguese.